Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e sua mente. Hoje nós queremos ver mais um pouco desse capítulo 13 e já depois de todas as experiências vividas até aqui desse capítulo, o versículo de número 24 diz que depois teve essa mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então, tudo aquilo que fora anunciado, o milagre aconteceu, ela concebeu, o menino nasceu, o menino cresceu e a expressão que diz que o Senhor o abençoou. Sansão nasceu num ambiente espiritual, nasceu trazendo esperança, nasceu dentro de um propósito. E a expressão que Deus o abençoou é porque ele teria o máximo de Deus na sua vida para viver o propósito de Deus. Sansão tinha todos os requisitos necessários para que ele cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Seus pais, o ambiente, a oportunidade de começar a libertar Israel, tudo que envolvia a vida de Sansão estava debaixo de um propósito de Deus e ele poderia viver o máximo de Deus porque a bênção de Deus estava sobre ele. E isso acontece na nossas vidas, quando a bênção de Deus, quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, nós temos todas as possibilidades de ver o máximo do nosso potencial no Senhor, de viver tudo aquilo que Deus tem planejado como um propósito de vida para cada um de nós. Por isso que é importante termos a bênção de Deus sobre nossas vidas. No versículo seguinte, tem algo interessante, me chamou a atenção nesse versículo. O versículo 25 diz assim: o Espírito do Senhor o começou a impelir. E eu fiquei interessado nessa expressão impelir, porque o sentido dela é empurrar. Impelir, empurrar. E eu fiquei pensando, se Sansão nasceu dentro de um ambiente, dentro de um propósito de potencial ao máximo, e agora o Espírito do Senhor empurrando ele, impelindo ele para aquele propósito. E me faz pensar, irmãos e irmãs, que quando Deus estamos também dentro desse ambiente de Deus ter os propósitos dele na nossa vida, de necessidade que o Espírito de Deus nos impelindo, nos empurrando para aquele propósito, para que a gente cumpra o propósito que ele estabeleceu para a nossa vida. E a expressão impelir, empurrar, porque me faz pensar que o Sansão não estaria caminhando na direção desse propósito, que é necessário que Deus o impelisse, o empurrasse como alguém que está se desviando desse caminho, é necessário uns empurrãozinhos. Volte para cá, volte para essa direção, volte para o caminho, volte para o propósito, não saia dele, impelindo, empurrando, é por aqui, vai, é nessa direção, caminhe, siga nessa caminhada, siga nessa direção. Não se desvie desse caminho, não saia dele, vamos, e vai impelindo, e vai empurrando, impelindo, e vai empurrando. E o capítulo 13 termina dizendo que o Espírito do Senhor o impelia, o empurrava para as bandas. Ele vivia na fronteira de Israel com os filisteus e Deus empurrando ele naquela direção. Eu penso, irmãos e irmãs, que de um lado, de uma perspectiva de que quando a gente sai dos propósitos de Deus, ou até mesmo de viver tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, viver o máximo de Deus na nossa vida, eu penso que o Espírito Santo nos ajuda, ele intercede por nós, nos ajuda, nos impelindo, empurrando para o propósito dele, onde algumas coisas vão acontecendo na nossa vida.
E que seja, irmãos e irmãs, não por negligência da nossa parte, não por desobediência da nossa parte, não por pecado da nossa parte, que o Espírito Santo precisa empurrar para o caminho, para a direção, para o propósito de Deus. Que esse empurrar aconteça na nossa vida quando nós não percebemos direcionamento de Deus, propósito de Deus para a nossa vida, e assim é necessário empurrar, nos mostrar: não, meu filho, o que eu quero para a sua vida é isso e não aquilo. Por isso, irmãos e irmãs, eu posso encerrar esse capítulo 13 dizendo que bom quando o Espírito Santo de Deus nos vai empurrando, nos impelindo, nos direcionando a cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.